Hayden, o nosso mentor, o mentor do nosso trabalho espiritual. Quem quiser colocar um copinho com água aí enquanto ouvir o nosso programa, para que ela seja magnetizada, ele, através da sua música, vai trazendo toda a vibração, a inspiração, a energia necessária para a gente voltar para o estado de equilíbrio, trazer muita luz, trazer muita saúde, muita coisa boa. Estamos aqui de novo na nossa Madrugada Astral, na Rádio Vibe Mundial, e hoje com uma queridíssima, uma amiga linda, maravilhosa, super, assim, de frequência de luz, né? Faz um trabalho aí com a gente muito importante. A doutora Renata Ferrari, que hoje vem trazer um tema bastante legal, né? E totalmente necessário da gente falar sobre um pouco da disfasia. E a gente, então... Tudo bem, Renata? Seja bem-vinda no nosso programa. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E esse tema foi um chamado, na verdade, né? Posso começar falando dele? O microfone é todo seu. Então vamos lá. Como é que chegou a história da disfagia, né? Primeiro explica o que é isso, né? Então, porque nem eu conheci, agora que estamos conhecendo. Vou contar para vocês e vou explicar por que é um chamado. Sim. E por que é importante estar aqui na rádio falando disso. Porque você que está aí na madrugada, de repente você tem uma mãe, tem uma parceira em que já está ali nos seus 60, 70 anos e começa a perceber que a pessoa está engasgando. Olha. Né? E ela engasga quando está se alimentando, às vezes engasga com a própria saliva. Então é um sinal de que a musculatura ela não está fortalecida e ela não está conseguindo fazer a deglutição, o engolir. E aí eu recebi esse chamado. Por quê? Porque acho que algumas pessoas já me conhecem, mas eu trabalho com os artistas. Eu preparo a voz. Explica a sua profissão aí primeiro, que eu acabei nem falando, né? Verdade. Eu sou fonoaudióloga, formada em 1998, então já tem um tempinho aí de atuação. Atendi muito posto de saúde pública, mas o meu maior foco era e é com os artistas, os cantores, os atores. Então eu tenho um método de formação de ator. E agora, né, depois de 30 anos de trabalho, muitos desses atores, desses cantores, envelheceram. Nossa, então. Né? Passando por outros tipos de desafios, né? Exatamente. E por que eu cheguei nesse chamado? Porque eu atendi uma paciente aos 70 anos de idade. Olha. Hoje ela está com 89 anos. E eu vou contar um pouquinho desse caso, porque muitas pessoas podem se identificar. Lá, quando ela tinha 70 anos, ela tinha uma fala que era lateralizada. A língua dela ia para a lateral. E a gente trabalhou, isso comum na fonoaudiologia, né? Trabalhar a língua, a força da língua, a deglutição, a mastigação, porque tudo isso vai influenciar lá no intestino. Então, o que você consome, o que você deglute, como você vai absorver esse alimento e como você vai eliminar esse alimento. Então, tem todo um caminho do alimento que começa a digestão na mastigação. Agora, quando ela completou seus 87 anos, agora ela está com 89, ela ela foi diagnosticada com Alzheimer. Olha. Alzheimer, Parkinson, algumas patologias que têm uma relação com a parte neurológica, você acaba esquecendo de engolir. O cérebro faz com que não você... Não dá o comando, agora precisa engolir, né? Exatamente, o comando não existe. Nossa! E o que eu percebi, né? Eu não atendo a disfagia, a patologia. Só que essa paciente, ela tinha muito vínculo comigo. Então, eu comecei a acompanhar o caso e o que eu descobri? Ela tinha o comando motor, porque nós trabalhamos durante muitos anos a força
do músculo. Então, trabalhar a prevenção. É isso, é sobre Olha como isso. é importante. Exatamente. E isso me deu um alerta vermelho. Eu falei, gente, eu preciso divulgar isso. A importância de você ter esse trabalho anterior para que, quando você tiver uma falha, né? Envelhecer, que todos nós vamos, tiver algum tipo de patologia, né, por causa do envelhecimento e tudo mais, você não ter esse tipo de problema. Exato. Ou você resolve esse problema muito rápido. Que então, maravilha. eu vou lá, dou o comando da deglutição, ela lembra dos exercícios e o resultado disso é que ela não está engasgando. Qual é o problema do engasgo no idoso? É a broncoaspiração. Já pensou? Então, um dos maiores índices de morte no idoso é a pneumonia. Né? Então, quem está em casa e já tem algum idoso e percebe que está com uma pneumonia de repetição, você vai procurar uma fonoaudióloga para fazer esse trabalho, para resgatar essa musculatura. Agora, e aí, de novo, o meu chamado é a prevenção. Antes de instalar a patologia, se você tiver essa referência no cérebro, você consegue acionar. Então, você tem um caminho neurológico. A turma vai para academia para preparar os músculos e depois, né? Existe uma memória muscular, existe todo um caminho. Se você passa o tempo todo fazendo aquele tipo de exercício, depois isso vai se refletir nessa memória que fica no músculo, exatamente, né? Pelo que eu estou entendendo. Exatamente. Então, isso. você não precisa esperar ficar velha para fazer esse tipo de exercício. Não deve esperar. Pelo contrário, né? Até eu quero começar a falar, ainda mais a gente que fala muito, dá aula, né? Faz uma série de programas, inclusive, precisa ter, e imagina a deglutição, como é importante. Porque muita gente para de comer, daí tem que pôr sonda, tem que pôr... Isso. E como isso é ruim, né? E tem alguns sinais, né? E eu acho importante a gente falar desses sinais. Um dos sinais é o engasgo, né? Então você começa a engasgar enquanto está se alimentando. E o engasgo, o que é o engasgo, gente? Vamos falar um pouquinho dele para vocês entenderem. Qual é a função da prega vocal? Vocês sabem? A função da prega vocal é proteger o pulmão. Não é falar. Você engole, já pensou, a comida vai para o pulmão em vez de ir para o estômago. Pro estômago, porque a passagem são dois... vou chamar de 2 canos, tá? 2 tubos. Você tem uma tampa que chama epiglote. Quando você engole, ela fecha, protege o pulmão. Né? Então, ela passa por trás. Quando você respira, ela abre e passa o ar. Quando você perde esse controle, é a hora em que você aspira. Só que quem empurra a comida é a língua. Então, quando você tem a língua forte, você joga com mais precisão esse alimento já lá direcionado para o estômago. Né? Então, o que a gente faz? A gente prepara essa estrutura, fortalece a língua, fortalece bochecha, fortalece o lábio. As pessoas acho que não têm noção que a gente tem que fazer exercício e ginástica, né? Muita gente quer fazer por causa de ruga da pele, enfim... Tem outros mecanismos aí de mexer com a musculatura do rosto. Mas olha como essa é funcional, né? Isso, é funcional. E o estético vem junto, tá, pessoal? Olha porque lá, quando você começa... do estético. Quando você começa a fazer exercício. Você começa a fazer exercício, começa a levantar a sua maçã do rosto, que é o zigomático, começa a definir a bochecha, começa a criar um lábio com mais tônus, né? Então, tira o papo. Então, esteticamente, é um super caminho. Mas o importante é ter essa consciência da função. Né? Funcionalidade. Muita gente não tem noção, né? Porque a gente não aprende isso não, né? Na escola. Não. Ninguém fala, olha, você precisa fazer exercícios da língua, exercício para os músculos da deglutição. A gente dá sempre foco para outras partes do corpo, mas como isso é importante. E a longo prazo, isso acaba se tornando o mais importante. Necessário você conseguir comer, engolir, né? E não morrer sufocado. Né? Imagine isso para os idosos. É fantástico, fantástico. Tanto que a minha dica
dica é o seguinte, o que eu recebo muito, né? As pessoas me ligam, olha, meu pai está internado, está no hospital, daí eu sempre pergunto, qual é o motivo da internação? Geralmente é pneumonia, né? Então, a primeira coisa que eu indico pede uma fono no hospital. Existe as fonos hospitalares dentro do hospital para fazerem essa avaliação e essa estimulação. Quando o problema já está lá, então depois de um AVC, né, de um acidente vascular cerebral, provavelmente a pessoa perdeu essa função, então você tem que estimular, às vezes está com sonda. Então a dica tá no hospital, tá com pneumonia, fono, gente. Chama a fono. A né? turma não está acostumada, porque acha que fono é só para criança. Isso. A criança que não está conseguindo falar direito quando está começando a falar. A gente tem uma noção errada até da função da própria fono, né? Muita gente não conhece, sabe? Nossa, os artistas falam que precisa de fono para imposição de voz. Então... Não, adulto também. Vamos fazer exercício, adulto fazer e idoso, né? Então, o preventivo é isso. A minha sugestão é que a partir dos 60 anos você comece a pensar e trabalhar isso. Assim como você vai na academia, você também faça alguns exercícios para que a sua musculatura funcione. E se falhar a parte motora, então se o cérebro não estiver ajudando, você tem referência. É muito mais fácil de você acionar. A memória muscular que já está lá, né? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar. Então, esse é um alerta. No fundo, hoje, esse programa vem justamente para isso. Para trazer um alerta e uma esperança. Porque às vezes a pessoa está lá e ela não conhece, ela desconhece que sim, uma fonoaudióloga pode ajudar muito. Trazer consciência, né? Já que o nosso programa é para isso mesmo. E, além disso, trazer você para dar curso para outras pessoas, né? A gente pode, porque às vezes vai fazer uma consulta específica, mas quantos terapeutas, ainda mais aqui na Rádio Mundial, né? Quantos terapeutas ouvindo a gente falar e de repente aprender, fazer algum tipo de curso aí com a doutora Renata para ensinar, porque muitas vezes você tem algum paciente ou alguma indicação, alguma coisa, e você queira também, né, ter esse conhecimento. Vamos ver se a gente... Inclusive, eu montei um curso para pessoas acima de 60, que são 4 aulas para a gente estimular esse trabalho da musculatura. Olha que legal. Então, a gente não trabalha a deglutição, a comida exatamente, mas eu trabalho a musculatura por meio da música, que é a minha área, né? Que é a música, o teatro, então é muito divertido, acabam se criando grupos da mesma idade, a gente coloca aquela faixa musical. Olha que delícia, né? 60, 70, o pessoal de 70 ama, gente, eu vou contar para vocês. Vocês têm uma diversão, isso. Né? É aprender brincando. Se divertindo, trazendo, consciência de uma forma lúdica, né? Um parentinho dessa paciente que eu contei para vocês, né? Desse caso do Alzheimer. Quando eu coloco as músicas que eu usava na época, ela canta todas. Lembra, né? O Alzheimer lembra. Ela lembra a música. A música é uma memória que fica, né? E o exercício, porque eu associei música com exercício. Então, na verdade, foi um acerto, né? Começar a pensar que a gente pode criar, assim, uma memória muscular associada a essa alegria que vem com a música. E é muito legal, porque quando a pessoa ela tem essa disponibilidade, né, ela resgata. E é impressionante, eu coloco a marchinha de carnaval, ela já começa a fazer o exercício sem eu pedir. Olha isso, né? Já tá... Então, ela tá ali, ela resgata e dá risada, ali, né? E levanta, e a gente passa 45 minutos, que é o tempo da sessão, rindo, se divertindo, e o legal do idoso, né, é porque
ele fala mesmo, né? Tipo, é tão Vai legal. O filtro, agora que eu já tô velho mesmo, vambora e vamos falar. E fala tudo, isso é legal, isso não é, isso é muito chato isso de uma fazer. Maturidade também que a gente não precisa mais prestar contas pra nada nem pra ninguém, é bom demais, é uma libertação, né, Renata? Mas que legal, porque hoje é um movimento, né? Agora... é prédio para idoso, é para coisa para idoso. A gente tem que pensar na terceira idade, porque assim, daqui a pouco a população vai ficar cada vez mais idosa, né? E a gente precisa... Todo mundo acha que vai ficar jovenzinho eternamente. Eu já tô com 61, né, bem? Então a gente tem que correr atrás, falar, opa, vamos fazer os exercícios, vamos ter uma qualidade de vida maior, porque antes todo mundo morria mais cedo, agora está ficando a longevidade. Gente com 100 anos agora é normal, né? Antigamente era nossa, vai fazer 100 anos. Só eu conheço 3 pessoas que já têm mais de 100 anos, né? E a gente entende que... Como que você vai estar, né? É que assim, eu não acho que é muito público da rádio mundial, mas as pessoas estão muito focadas na estética, né? Então elas se preocupam em fazer o botox, elas se preocupam em fazer a plástica. Só que, uma coisa importante, quando você paralisa um músculo, outro vai entrar no lugar, vai compensar. Vai compensar, e ninguém fala sobre isso. Exatamente, essa dinâmica do movimento, do rosto, por exemplo, você vai equilíbrio, isso. Né? Então o equilíbrio natural do movimento, ele também vai se perdendo. Então você olha o que está acontecendo, você vê uma faixa etária aí dos 60, 70 com a mesma cara. É uma boca que é colocada, é uma maçã do rosto, é uma testa paralisada. E aí começa, sabe o que, gente? Eu vou contar pra vocês. Cai aqui o bulldog. Nossa. Porque você paralisa em cima. E aí compensa. Nossa, olha que informação interessante. Vamos prestar atenção aí, Vamos prestar atenção nesse botox. Todo mundo tem que ficar lindo, mas de uma forma mais natural, né? Vamos pensar que a gente está mexendo na natureza. E toda vez que a gente mexe na natureza, alguma compensação acontece. E nem sempre da melhor forma como a gente acha que tem. E você consegue esse efeito com o exercício, sabe? Isso. Você não vai mudar a textura da sua pele, não é isso, porque tem um envelhecimento, mas você vai preencher com músculo. E uma pele preenchida, ela é menos enrugada. Isso é um fato, né? Então, isso é biológico, né? Biológico. Isso é biologia pura, né? E quanto mais você paralisa essa musculatura, menos movimento ela tem, não é óbvio? É que a gente acaba não trazendo consciência para a necessidade de fazer essa ginástica no rosto, né? Fazer esses exercícios que são fundamentais também. A gente exercita o resto do corpo todo. E a gente fala, mexe, né? Tem os traços. E outra coisa que é importante a gente falar, com o envelhecer, a dentição também muda. Então você acaba colocando prótese, você acaba colocando implante, você vai mudando essa área e você precisa readaptar. Quando você não faz a adaptação de uma maneira adequada, você cria novos vícios. Né? E muitos idosos relatam dor aqui na articulação da mandíbula, que a gente chama de ATM, articulação temporomandibular. Então mexe com tudo, exatamente. Né? E essa questão do bruxismo aqui também, né? O bruxismo é esse apertamento, né? Então, geralmente dormindo, você trava. Descarrega a tensão toda pra cá, né? A sugestão é que você procure um dentista, faça uma placa. Essa placa vai te dar um alívio. Inclusive, eu tenho alguns relatos desse bruxismo, desse apertamento, dando lesão em cervical, né? Porque está tudo relacionado. O músculo daqui, a cabeça, a cervical toda, né? Então, toda essa região que vai afetar quem? O chakra laríngeo. Né, pessoal? E quando você não trabalha bem a mastigação, você vai ter ali o gástrico. E quando o gástrico não está funcionando, vai para o intestino. Então, é um conjunto que está ali. E uma das estratégias que eu uso muito são os florais da Deusi, né?
Então, vamos começar a falar dos florais já. Que, aliás, agora você deu a deixa, eu vou falar do patrocínio, que eu não falei no começo do programa, que este programa é patrocinado pelos Florais Deus é Luz, que você já sabe que os florais que reintegram o ser na natureza novamente, né? Porque a gente está tão afastado da natureza e na natureza a gente contém tudo que a gente precisa para voltar para o equilíbrio, fazer aquela homeostase e trazer a saúde de volta. Então, se você quiser conhecer o sistema Deus é Luz de florais, conhecer os florais mesmo, do que são feitos, para que serve, você entra lá no site www.floraisdeuseluz.com.br e vai ficar conhecendo tudo. Se você quiser entrar pelo sintoma, você bota o seu sintoma lá e já vem sugestão de florais. E no @DeusELuzOficial você vai encontrar os programas, o trabalho que a gente faz, todos os ambulatórios que tem lá no Deus é Luz, o reiki, a cromoterapia, agora com os cristais e com as cores, tá? Então, um trabalho maravilhoso às terças-feiras. O trabalho de cirurgia espiritual na quinta-feira, gente, é um trabalho voluntário, gratuito. Você chega lá e o doutor espiritual vai fazer seu atendimento, ele vai receitar os florais, porque foi ele que mandou as fórmulas, né? É um sistema canalizado espiritualmente. E quem quiser me seguir, por favor, tanto no YouTube, o Deus é Luz, quanto o @DeusELuz, Deus e Mantovani, né? O meu pessoal. E aí, dá sua arroba aí pro pessoal te seguir, quem quiser marcar consulta com você. Verdade, pode me encontrar ali no Instagram, tá? É o @RenataFerrariVox, voz em latim, VOX. Muito fácil me encontrar. Chique. E eu mesma respondo, não tenho nenhuma equipe ali, então pode mandar mensagem. Em contato direto com a doutora, é maravilhoso. E se quiser marcar uma consulta, é por lá também que a gente se comunica. Tem também o canal no YouTube, que é o Renata Ferrari Vox. E tem o LinkedIn também, né? Para quem não tem... Hoje em dia, todas essas redes sociais aí, vamos embora. Dê para eles o LinkedIn. O LinkedIn também é Renata Ferrari Vox, a empresa é o Ferrari Vox. Então, é muito fácil me encontrar, eu tiro dúvidas. E vocês podem se inscrever nesse curso, que será agora em outubro, são 4 dias de outubro, na quarta-feira, 3h. É um horário para os aposentados, né? Isso é importante. Mas, se você tiver uma turma, quiser montar uma turma, também pode entrar em contato às vezes comigo. Pega todo mundo do prédio, Isso. Aí a doutora Renata vai lá, daí a gente faz uma reunião com todo mundo, para todo mundo praticar junto, né? É mais divertido. É muito mais, é o grupo, né? Assim como eu faço os trabalhos no teatro, esse trabalho é muito prazeroso, é muito livre. E você tá malhando a sua língua, né? Sem falar mal de ninguém. Maravilhoso. E ao mesmo tempo, você está se divertindo ali no seu grupo. E vamos ver se esse ano, no ano que vai entrar, né? A gente volta a dar o nosso curso. A gente tem um curso. Pro pessoal que não conhece, que a gente vai trabalhar um pouco, né? Esses chakras, esse som, voz, o som de tudo isso, ativar através da fala, do som, os chakras, fazer um alinhamento, se conectar aí, porque a gente está agora nessa fase de transição, a gente também tem que se preparar e preparar os nossos corpos sutis, a nossa energia para a gente poder também crescer para a quinta dimensão aí. É muito legal esse nosso curso, porque quando você trabalha com som, você está trabalhando com frequência. E quando você muda a sua frequência, você está mudando a sua vibração. Então, somos seres que vibramos, né? Existe aí uma rede eletromagnética ao seu redor, que ela pode, sim, estar mais harmonizada. E o nosso curso é bem para isso, bem para isso, maravilhoso. Aliás, também, se alguém quiser o nosso curso, a gente também monta grupos. É só vocês, entrar em contato com a gente. Tem um mínimo de 10 pessoas, só para vocês saberem. Pega aí o pessoal do prédio, do condomínio, e a gente vai até vocês. Também é bem legal. Olha, é um prazer enorme ter você aqui, Renata. Nosso tempo vai acabando. Que pena. Então foi um prazer enorme. Esperamos outras oportunidades da gente estar sempre se conectando e trabalhando junto. E vocês aí
Fiquem com o Dr. Haydn, ouçam um pouquinho mais dessas vibrações musicais de Haydn. E boa semana, uma semana cheia de luz, cheia de equilíbrio, de vitalidade aí para a sua vida fluir, né, com essa energia do amor cada vez mais. Obrigada.